Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos o domingo do publicano e do fariseu. Estes domingos são preparatórios do início na nossa grande quaresma, que começa no dia 2 de março. Então, a igreja nos propõe o evangelho do publicano e do fariseu como uma maneira de que nós nos preparemos para entrar na quaresma, e não apenas a entrada na quaresma, mas de fato para que nós vivamos nossa vida na igreja de acordo com o espírito deste evangelho. O que é que significa então esta história que nos é contada na Sagrada Escritura, de dois homens que foram ao templo, como nós que estamos aqui, no templo do Senhor, e o fariseu era aquele que era um praticante da lei, muito religioso, jejuava, dava o dízimo, não adulterava. Então, ele era um homem que cumpria suas obrigações religiosas. E havia um segundo homem, que é o publicano, aquele que não pratica muito a religião, e ele ficou na porta do templo. Ele não entra no templo e diz: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E diz a Escritura que este segundo homem foi para casa justificado. Algumas pessoas interpretam que então não vale a pena a gente se sacrificar tanto e guardar as virtudes, porque no final o pecador foi justificado. Isso é uma interpretação bastante maliciosa, diabólica, porque de fato o que o Evangelho nos mostra é o espírito com que é feita a postura do fariseu e a postura do publicano. A tradição da igreja nos ensina que devemos fazer o que o fariseu faz, mas com uma diferença, que é a chave para nós entendermos o mundo. É o problema do orgulho, da vaidade, da arrogância, da soberba. Mesmo as pessoas religiosas, não estamos livres desse mal. Portanto, o Evangelho nos alerta, temos que cumprir sim as Escrituras, os mandamentos de Deus, mas com o espírito de humildade, entendendo que diante de Deus nenhum de nós é digno de ser justificado. É por isso que o santo da igreja, que nos acompanha aqui na liturgia, e as santas, diante de Deus, faziam como o publicano: perdoa-me, Senhor, que sou pecador. Bastou pecar uma vez, somos pecadores. Portanto, diante de Deus, nós temos que ser humildes. Se nós fizermos um passeio agora pelo mundo, pela cidade, veremos pessoas arrogantes, vaidosas, narcisistas, egoístas, que são quem arruinam o mundo. Então, o pecado do orgulho é o princípio da nossa cultura moderna. O homem olhando apenas para si próprio, orgulhoso, autossuficiente, soberbo, aí não tem lugar para Deus. Mesmo que ele esteja na igreja, não há lugar para Deus. Porque diante de Deus, nós temos que reconhecer que nós erramos, que nós já pecamos, que estamos pecando e ainda pecaremos.
Então, diante de Deus, só nos cabe uma postura: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Que é a oração do cego. É a oração do coração que nós aprendemos, que nós ensinamos, que nós praticamos. A oração do coração. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Portanto, amados irmãos e irmãs, o reconhecimento da nossa insuficiência diante de Deus é o princípio da vida espiritual. Se Deus é toda a santidade, toda a bondade, todo o amor, toda a inteligência, toda a justiça, toda a sabedoria, como é que nós pretendemos chegar junto de Deus com essa postura? É matematicamente impossível. O homem não pode chegar diante de Deus de forma orgulhosa. Diz um dos salmos que Deus afasta o soberbo. A soberba é o principal pecado, é a mãe de todos os pecados. Então, a igreja nos recomenda que nós tenhamos o espírito do publicano, da humildade diante de Deus, e a prática do fariseu. Temos sim jejuar, pagar o dízimo, não adulterar, amar o próximo, temos que fazer, mas com espírito de humildade. Amados irmãos, a quaresma que se avizinha não é para proibir nada, é para substituir algumas coisas por outras. E começa com o espírito de humildade. O jejum é para jejuar da soberba, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da loucura. É para isso que jejuamos. Não é para punir ninguém, nem é para proibir nada, mas que nós substituamos na nossa vida a soberba pela humildade. Portanto, amados irmãos, agradeçamos ao Senhor por mais esta lição para nós, e que nós possamos entrar no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.